Não menospreze nem o seu pecado e nem o perdão de Deus. Quando nós falamos sobre pecado, as pessoas tendem a oscilar entre dois extremos. Ou negam a existência do pecado, negam que tenham cometido um pecado, negam-se a reconhecer a severidade do seu erro. Ou diante do reconhecimento do erro, do pecado que cometeram, às vezes são tomadas por uma culpa tão grande que menosprezam a amplitude, o alcance da misericórdia, da graça, do perdão de Deus. Ou estão no extremo negando, ou estão no outro extremo tomados pela culpa e se sentindo completamente destruídos, como se não houvesse retorno daquele pecado. Mas os dois extremos são igualmente nocivos e não são reais. Quando a Bíblia nos fala sobre pecado, ela nos fala sobre arrependimento, nos fala sobre confissão, nos fala sobre perdão. O arrependimento diz respeito ao meu reconhecimento, a assumir o que eu fiz, a reconhecer que eu cometi uma falha, que eu errei contra o Senhor, a reconhecer a severidade, a seriedade daquilo que eu fiz. Depois do reconhecimento, do arrependimento, vem a confissão, que é reconhecer diante do Senhor e confessar ao Senhor aquilo que eu fiz e pedir perdão e me arrepender diante do Senhor, confiado na sua graça, na sua misericórdia e clamar ao Senhor perdão pelos meus pecados. Diante do arrependimento e diante da confissão, nos cabe receber o perdão de Deus, a graça de Deus, porque o Senhor nos garante que todos aqueles que se arrependem genuinamente, que confessam os seus pecados, são perdoados. Se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoardes de todo pecado e vos purificardes de toda injustiça. Se confessamos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa, o Senhor trabalha em nós e Ele purifica os nossos corações. A nossa leitura de hoje nos levou para o segundo livro de Samuel, capítulo 12, até o capítulo 14, no verso 24. Episódio esse que nos traz um dos episódios mais marcantes, vergonhosos da história de Davi, mas que tem muito a nos ensinar pela reação dele, por tudo que envolve esse momento. E eu quero extrair com você uma breve reflexão sobre a nossa leitura de hoje. Davi, no final do capítulo, no capítulo 11, nós nos deparamos com o pecado de Davi. Davi cobiçou e tomou para si uma mulher que não era sua. Diante da gravidez da mulher, ele mata o seu marido, coloca o seu marido para que seja assassinado, toma aquela mulher para si e o Senhor o questiona diante do seu pecado. No capítulo 12, nós vamos ver então como é que isso acontece. O Senhor envia o profeta Natã para que vá à presença do rei e o confronte com o seu pecado. Mas Natã faz isso de uma forma inusitada. Natã conta a Davi uma história. Natã chega a Davi e diz, olha, tem um homem rico e um homem pobre. Esse homem rico, com muitas posses, muitas ovelhas, muito gado, o pobre não tinha nada. A única coisa que esse pobre tinha era uma pequena cordeirinha. E essa cordeirinha, ele cria ela com muito carinho, come no prato dele, bebe do seu copo, até dorme nos seus braços. É um pai de pet. Ele só tem uma cordeirinha e cuida dela com muito carinho, porque é tudo que ele tem. Acontece o seguinte, Davi, chegou uma visita na casa desse homem rico e ele foi e tomou essa única cordeirinha desse homem pobre e matou essa cordeirinha para que ele pudesse oferecer, entregar ao seu convidado. E Davi é tomado de ira, Davi fica extremamente incomodado com aquela história e diz, mas certamente esse homem precisa morrer, ele vai morrer e ele tem que restituir 4 vezes essa cordeirinha que ele tomou desse homem, isso é um absurdo. Natã então responde a Davi, esse homem é você, Davi, esse homem é você. Você tem todo esse reino à sua disposição, o Senhor o trouxe, o Senhor deu o reinado nas suas mãos, você tem todas as esposas que você já tem, e tem todas as mulheres, e tem todo esse reino nas suas mãos. Quantas outras mulheres você poderia ter? Mas você foi e tomou a única esposa de Urias e matou Urias. E o Senhor viu, o Senhor está ciente do seu pecado. Por que você fez algo tão terrível diante do Senhor? Porque você desprezou o Senhor dessa maneira. É assim que Natã confronta Davi, mostrando para ele, primeiramente, a dificuldade dele de menosprezar o seu próprio pecado. Porque quando era o pecado do outro, quando era o pecado do homem rico que tomou a cordeirinha do pobre, Davi estava cheio de justiça, indignado, talvez até movido um pouco pela culpa daquilo que ele tinha feito. A gente não tem como mensurar tudo que estava passando pelo coração de Davi, mas ele certamente não menospreza o pecado do outro, mas o seu, ele não parece levar tão a sério. E muitas vezes nós fazemos isso.
tendemos a olhar para os pecados dos outros, e os pecados dos outros são terríveis. Ah, como o outro é mau. Mas quando são os nossos pecados, a gente tende a dar uma aliviada, uma maneirada na mão e no julgamento. Não menospreze os seus pecados. Reconheça a severidade, a seriedade dos seus pecados. Reconheça isso, entenda a profundidade dos seus erros. É assim que Natan adverte Davi sobre o seu pecado. Mas também não menospreze o perdão, a graça de Deus. Davi, ele reconhece. Davi responde a Natan: é verdade, eu pequei. Eu pequei contra o Senhor. E Natan responde a Davi: sim, mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. Davi se arrepende, Davi reconhece o seu erro e o Senhor o perdoa. Perceba que imediatamente ali após essa conversa e Davi ter reconhecido o seu pecado, o Senhor o perdoa. Natan manifesta esse perdão de Deus. É claro, haverá consequências para o pecado. E o pecado tem consequências. Davi vai experimentar a primeira consequência direta e o Senhor anuncia isso, que aquele filho morreria. A morte desse filho não é que o Senhor não tenha perdoado, o Senhor o perdoou e manifestou o seu perdão, mas o Senhor entendeu que era uma consequência necessária, porque a gente não é capaz de mensurar. Talvez o Senhor tenha entendido que fosse uma lição importante para que Davi compreendesse, por exemplo, o valor da vida quando sentindo aquilo na própria pele. Se Davi não foi capaz de medir, de valorizar a vida quando tirou a vida de um homem, quando tomou a esposa de um homem, talvez ele tivesse que passar por algo na própria pele para que ele pudesse entender a seriedade e valorizar a vida. A gente não entende o porquê Deus permitiu, mas o fato é que o Senhor perdoou a Davi, manifestou o seu perdão, e uma das provas desse perdão é que acaba sendo Batseba, a mulher que esteve envolvida em tudo isso, ela engravida novamente, ela dá à luz um filho, a Salomão, que será o rei que sucederá a Davi no seu reinado. E o texto vai dizer que ela deu à luz a um filho a quem Davi chamou de Salomão, e o Senhor amou essa criança, tanto que envia Natan, o profeta, para dizer que aquele menino deveria ser chamado Geditias, e Geditias significa amado do Senhor. O Senhor perdoou a Davi, perdoou, ele se arrependeu, o Senhor concedeu perdão. Batseba tem um outro filho, esse filho será o herdeiro do trono, dará sequência ao reinado de Israel. O Senhor perdoou, mas era necessário que Davi reconhecesse o seu erro, se arrependesse do seu erro, e porque ele se arrependeu, o Senhor lhe concede perdão. Não menospreze nem o seu pecado e nem a grandiosidade do perdão de Deus. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que nós aprendemos. É uma das lições que nós aprendemos com esse texto, naquilo que o Senhor adverte a Davi. Davi mostra ser um homem segundo o coração de Deus também quando ele reage às suas falhas, aos seus pecados. É claro que esse não foi o único pecado de Davi, ele falhou em diversos outros momentos, de diversas outras maneiras. Mas ele demonstra o seu arrependimento, o seu reconhecimento diante do Senhor, e ele recebe o perdão, a graça divina. Reconheça os seus pecados, se arrependa deles, confesse ao Senhor e receba o perdão de Deus, e reconheça a grandiosidade, a amplitude desse perdão que nos alcança, independente daquilo que fizemos. Se nos arrependemos de coração e estamos dispostos a seguir diferente, a trilhar um outro caminho, o Senhor certamente há de nos perdoar e de nos purificar das nossas injustiças. Deus te abençoe, perdoe os seus pecados e nos conduza num caminho de justiça diante dele. Vamos juntos, lendo a palavra de Deus, aprendendo cada vez mais. Você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.